Quando os dois param de falar, essa atitude decide tudo. Existe um momento muito curioso em muitos relacionamentos. Um momento em que ninguém briga, ninguém grita, ninguém termina, mas ninguém fala. O silêncio entra na relação. E quando isso acontece, muita gente entra em desespero, porque o silêncio é desconfortável. Ele não explica, ele não responde, ele não promete nada. E exatamente por isso, ele revela tudo. Porque quando duas pessoas param de falar, algo muito profundo está acontecendo ali. Pode ser orgulho, pode ser cansaço, pode ser ferida emocional, ou pode ser simplesmente o início de um afastamento que ninguém teve coragem de admitir. E é nesse ponto que muita gente comete erros enormes. Erros que transformam um pequeno distanciamento em um rompimento definitivo. Então hoje eu quero te mostrar algo muito importante. 7 atitudes que decidem completamente o destino de um relacionamento, quando os dois entram em silêncio. E a primeira atitude já começa desmontando uma ilusão muito comum. 1. Não entre em pânico. A primeira reação de muita gente quando o outro fica em silêncio é entrar em pânico. O celular vira um objeto de tortura. A pessoa olha, atualiza, olha de novo, vê se a pessoa ficou online, vê se visualizou stories, vê se apareceu em algum lugar. E nesse processo, a mente começa a criar histórias. Ele não me quer mais. Ela perdeu o interesse. Tem outra pessoa. Calma. Nem todo silêncio é rejeição. Às vezes é apenas processamento emocional. Tem gente que quando fica chateada, precisa se afastar um pouco. Tem gente que quando fica confusa, prefere pensar sozinha. Tem gente que simplesmente não sabe conversar no calor da emoção. O problema é que quem entra em pânico quase sempre reage da pior forma possível. Manda mensagem atrás de mensagem, pergunta o que aconteceu, depois pergunta de novo, depois cobra, depois se justifica e, sem perceber, transforma o silêncio em pressão. E pressão emocional raramente aproxima alguém. Pelo contrário, ela faz a pessoa querer se afastar ainda mais. Então, a primeira atitude madura quando os dois ficam em silêncio é simples: respirar. E não reagir como se estivesse perdendo o controle da situação. Porque muitas vezes o relacionamento ainda está totalmente recuperável. Mas o desespero estraga tudo. 2. Não quebre o silêncio por medo. Existe um motivo muito perigoso para quebrar o silêncio: medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de que o outro esqueça você. E quando alguém quebra o silêncio apenas por medo, a energia muda completamente. A conversa deixa de ser um encontro e vira uma tentativa de salvar algo. E isso transmite insegurança. Agora pense comigo. Relações saudáveis não são mantidas pelo medo. Elas são mantidas por escolha, por interesse, por desejo de estar junto. Quando alguém fala com você porque quer, a energia é leve. Mas quando alguém fala porque tem medo de perder, a energia fica pesada. Então cuidado. Quebrar o silêncio pode ser saudável, mas quebrar o silêncio para implorar atenção quase sempre diminui seu valor emocional. E aqui entra uma pergunta muito importante. Você está falando porque quer conversar ou porque tem medo de ser esquecida? Essa diferença muda completamente o resultado da conversa. Aliás, não esquece de me seguir, eu preciso muito do seu carinho. 3. Observe mais do que imagina. Outra coisa que acontece no silêncio é que muitas pessoas começam a imaginar demais e observar de menos. A mente cria histórias, mas o comportamento revela a verdade. Veja alguns sinais simples. A pessoa continua vendo suas redes sociais? Continua reagindo a algo? Continua presente de alguma forma? Ou simplesmente desapareceu completamente? Existe uma grande diferença entre silêncio emocional e ausência total. Silêncio emocional muitas vezes significa que a pessoa ainda está envolvida, mas não quer entrar em conflito naquele momento.
A ausência total muitas vezes significa algo mais sério. Por isso, observar comportamento é muito mais inteligente do que interpretar silêncio. Porque silêncio pode significar muitas coisas, mas atitudes raramente mentem. 4. Use o silêncio a seu favor. Agora vem algo que pouca gente entende. O silêncio não é apenas um problema. Ele também pode ser uma oportunidade. Porque o silêncio cria espaço, e espaço permite reflexão. Quando duas pessoas ficam em silêncio, ambas começam a pensar. Pensam no que aconteceu. Pensam no que sentem. Pensam no valor da relação. E quando você respeita esse espaço, você mostra maturidade emocional. Você mostra que não precisa controlar tudo. Você mostra que sabe lidar com momentos difíceis. E isso aumenta muito o respeito dentro da relação. Agora compare isso com alguém que não suporta o silêncio, que precisa resolver tudo imediatamente, que exige respostas instantâneas. Essa postura, muitas vezes, transmite ansiedade emocional. E a ansiedade emocional desgasta relações. Então, sim, às vezes, o silêncio pode ser saudável, porque ele dá tempo para as emoções se reorganizarem. 5. Volte para a sua vida. Aqui está um ponto muito importante. Quando o silêncio acontece, muita gente congela a própria vida. Fica esperando mensagem, esperando ligação, esperando algum sinal. E nesse processo, a pessoa entra em um estado de suspensão emocional. Mas pessoas emocionalmente fortes fazem algo diferente. Elas voltam para a própria vida. Trabalham, saem com amigos, fazem atividades, cuidam de si mesmas. E, curiosamente, isso muda completamente a energia da situação. Porque alguém que continua vivendo transmite algo poderoso, autossuficiência emocional. E autossuficiência emocional é extremamente atraente. Ninguém se sente confortável em uma relação onde carrega todo o peso emocional. Mas quando duas pessoas têm vida própria, o relacionamento se torna um encontro, não uma dependência. 6. Se a conversa voltar, não entre em acusação. Esse é um erro clássico. Depois de um período de silêncio, a conversa volta. E o que muitas pessoas fazem? Começam um interrogatório. Por que você sumiu? Por que não respondeu? O que você estava fazendo? Esse tipo de abordagem cria imediatamente um clima de defesa. A pessoa sente que precisa se justificar. E quando alguém se sente acusado, a tendência é se fechar novamente. Então, se a conversa voltar, mude a abordagem. Em vez de acusação, use curiosidade. Em vez de cobrança, use maturidade. Pergunte, escute, entenda. Muitas vezes as pessoas se afastam porque não sabem lidar com o conflito, não porque não se importam. E uma conversa madura pode reabrir caminhos que pareciam fechados. 7. Saiba reconhecer quando o silêncio virou distância. Agora vem a parte mais difícil. Nem todo silêncio termina em reconciliação. Às vezes o silêncio é apenas o início de um afastamento definitivo. Quando isso acontece, insistir não salva a relação. Pelo contrário, insistir muitas vezes destrói a dignidade emocional. Existe um momento em que o maior sinal de força é aceitar. Aceitar que a relação mudou. Aceitar que o outro escolheu um caminho diferente. Aceitar que nem todo amor continua. E isso não significa fracasso, significa maturidade. Porque relações saudáveis só existem quando duas pessoas escolhem permanecer. Não quando uma precisa convencer a outra a ficar. Quando os dois param de falar, muita gente acha que o relacionamento acabou. Mas muitas vezes não é o fim. É apenas um momento de pausa emocional. Um momento em que as emoções estão tentando se reorganizar. E nesse momento, a sua atitude decide tudo. Se você reage com desespero, o silêncio vira distância. Se você reage com maturidade, o silêncio pode virar reflexão. E às vezes, até reconexão.
Relacionamentos não são destruídos apenas por conflitos. Muitas vezes são destruídos por reações impulsivas. Então, da próxima vez que o silêncio aparecer, lembre disso. Nem todo silêncio é rejeição, mas a forma como você reage a ele revela o seu valor emocional. E muitas vezes decide completamente o destino da relação. Me segue aqui para mais amor e paz.